Meus amigos, se vocês estavam preocupados com o Charles do Bronx, escuta agora a mais nova empreitada do Max Holloway. É somente a prova que esses dois merecem realmente disputar o cinturão BMF. São dois malucos psicopatas. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu preciso lembrar pra vocês que nesse sábado o UFC tá de volta, o UFC 324, a estreia na Paramount Plus, e vai contar com várias lutas importantes. Tem a disputa pelo cinturão interino entre Justin Gaethje e Paddy Pimblett, além de vários brasileiros importantes no restante do card. Jean Silva tá de volta, enfrenta o inglês Arnold Allen, luta importantíssima para a categoria dos penas. Natália Silva pode garantir o próximo title shot, enfrentando a ex-campeã Rose Namajunas, uma luta que promete bastante na trocação. E temos simplesmente a maior zebra dos últimos 5 anos no UFC, que é o ex-campeão Deiveson Figueiredo, que enfrenta o primo do Khabib, Umar Nurmagomedov, que aparece como uma zebra absurda de 10-1 lá na Stake. Além de tudo isso, pessoal, teremos uma promoção exclusiva no site da Stake, eu vou revelar ela no decorrer da semana, mas por hora já aproveita as odds, já cria a sua conta na Stake agora, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado, e quando pedirem um código, coloca lá Figueira UFC tudo junto, só assim você pode participar das promoções exclusivas que somente a Stake, patrocinadora oficial do UFC, tem pra oferecer. Eu mesmo já vou fazer minha fezinha no Deiveson, vou jogar ali uns R$100 só pra ver a cara de bunda do clã Nurmagomedov com a vitória do Daiko. Mas vamos ao vídeo. Lembram que eu postei aqui um vídeo falando sobre o treino do Charles do Bronx, que estava se preparando e inclusive chamando para os 10 segundos da morte contra o Max Holloway, e que isso deixou automaticamente todos os fãs com o coração na mão, com medo que o Charles pudesse ter o mesmo destino do Justin Gaethje? Pois bem, agora é a hora dos fãs do Holloway ficarem preocupados, porque o havaiano trouxe simplesmente o plano mais ousado possível para essa luta. O plano dele é quedar e finalizar o Charles do Bronx. My coach is probably gonna kill me when they see this and they hear me saying, you know, a BMF thing to do would probably do in this fight would to submit a submission artist, you know, a guy who knows for submitters. I'd be pretty BMF, but you know, at the end of the day, never say never. You know, if your boy drops some submissions here and then, I get one. Who's to say what happens? You know, that's a pretty BMF moment to go submit a submission artist. E aí não tem o que fazer, né? Se eu fiz um vídeo falando sobre o plano maluco do Charles, nada mais justo do que falar sobre essa abominação que o Max Holloway quer fazer. Porque é muito pior. E lógico, se os fãs brasileiros inicialmente ficaram preocupados do Charles entrar nos 10 segundos da morte, agora eles começam a comemorar, imaginando o Holloway entrando nas pernas do Charles e o brasileiro catando o pescoço dele, que nem fez com o Arman Tsarukyan. Só que dessa vez sem deixar o homem escapar. Isso mostra realmente que esses dois merecem disputar esse cinturão. São dois malucos, dois psicopatas, dois BMFs. Mas isso me deixou bem pensativo. Afinal, cada um quer bater o outro na própria especialidade. Charles quer nocautear o Holloway nos segundos finais e o Holloway quer finalizar o Charles no chão. E por isso fiquei curioso para analisar quem tem mais chances, quem tem a maior possibilidade de conseguir a vitória perfeita. É mais provável Charles nocautear ou Holloway finalizar? E vou dizer para vocês, por mais que pareça algo bem fora da caixinha, existe sim uma mísera chance do Holloway conseguir finalizar o Charles. Acontece que o havaiano não é tão bobo assim no chão quanto parece. Já teve lutas que ele usou a parte de grappling e seu jogo de quedas para poder vencer, embora, claro, seja o plano Z do Holloway, mas já mostra que ele não é um zero à esquerda. Inclusive, ele tem uma belíssima vitória por guilhotina contra o Cub Swanson no UFC. Curioso, porque das 4 derrotas por finalização que o Charles teve na carreira, 2 foram por guilhotina. E sim, Charles é o maior finalizador da história do UFC, um dos melhores grapplers da história, mas o brilho dele é na parte ofensiva. Na parte defensiva no chão, ele possui algumas poucas falhas. Foi no chão, por exemplo, que ele foi finalizado pelo Islam Makhachev e foi superado pelo Arman Tsarukyan. Carlos, peraí, você tá realmente tentando me convencer a moar que o Holloway vai finalizar o Charles? Claro que não. Eu cavei bem fundo pra ver se existe um grãozinho de esperança pro Holloway conseguir realizar essa façanha. E realmente existe essa possibilidade, mas é muito remota. O MMA geralmente prega algumas peças. Ninguém esperava que o wrestler olímpico Dan Henderson seria finalizado pelo Anderson Silva. Ou, por exemplo, que o Mirko Cro Cop seria nocauteado pelo próprio golpe que moldou a sua carreira. Dito isso, é bem mais provável que o Charles consiga nocautear o Holloway nos segundos finais do que ser finalizado pelo havaiano.
engano. Afinal, é muito mais fácil encontrar um pombo sem asa, principalmente no meio da trocação franca, do que botar o Charles no chão, avançar as posições e chegar num ponto onde ele consiga não só encaixar a finalização, mas forçar o Charles a bater. E se o plano do Holloway é fazer isso nos últimos 10 segundos, aí sim eu acho que é quase impossível. O grande problema que eu vejo pro Charles nocautear o Holloway nos 10 segundos finais, que também é uma possibilidade bem remota, é que o Holloway não é bobo. Ele chama pros 10 segundos finais porque ele sabe que tá mais inteiro do que seu adversário, que geralmente tá bem mais cansado do que ele, já tá meio fadigado. Ou seja, quando eles partem pra trocação franca, os golpes do adversário do Holloway já estão mais lentos, a defesa já não é mais a mesma e ele fica mais suscetível a ser atingido. É por isso, inclusive, que o Holloway não aceitou o convite do Ilia Topuria nos 10 segundos iniciais da luta entre eles, porque ele sabia que a escopeta do Topuria estava engatilhada, que ele ainda estava 100%. Era suicídio fazer aquilo no início da luta. Por outro lado, nos 10 segundos finais, quando ele tá mais inteiro do que o adversário, aí sim ele joga os dados e entra na trocação franca. Charles então precisa chegar inteiro o suficiente não só para resistir à chuva de socos, mas ter energia para encaixar um golpe certeiro que vai derrubar o Holloway. E isso é um grande si, afinal, mesmo que ele acerte o golpe, a gente sabe que o queixo do Holloway é simplesmente lendário. É uma missão suicida, mas é bem mais provável do que o havaiano finalizar o brasileiro. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.